Todo mundo com Jesus aqui? Glória a Deus. Irmãos, Igreja do Senhor, alguém aqui esse ano já perdoou alguém? Amém. Alguém esse mês já perdoou alguém? Muito bom. Eu já estou pregando, viu? Já estou pregando, já comecei. Irmãos, eu queria que você abra sua Bíblia no livro de João. João 20. João 20. João 20, verso 23. João 20, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém também. Para todos encontrarem, então. Então, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: aquele aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles os quais não perdoardes, ser-lhe-ão retido. Amém? Pode sentar. Irmãos, o perdão é uma coisa muito séria na vida do ser humano. Perdoar é difícil demais de exercer. Exercer o perdão é difícil, mas é necessário, é bíblico e é uma ordenança de Deus. Amém? Mas é uma coisa difícil o perdão. Principalmente quem já foi machucado. Quando a pessoa é machucada, para perdoar, liberar o perdão, é muito árduo. É difícil. E se você não tiver em Cristo Jesus, você não consegue perdoar. Não consegue. Às vezes, até mesmo você dentro da igreja, às vezes você é acometido a não perdoar. Porque há uma força no reino espiritual, há uma força benigna, mas há uma força maligna também, tentando a pessoa a não perdoar. Mas o Espírito de Deus, e pelo Espírito de Deus, aí prevalece o perdão, amém? Prevalece por conta do Espírito Santo na vida da pessoa. O tema desse sermão é o poder transformador do perdão, amém? Então eu vou falar aqui sobre algumas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o perdão como atributo de Deus. Tá? O perdão como atributo de Deus. Então, o perdão é uma expressão do caráter de Deus. Ele nos perdoa, não porque nós merecemos, né? Pelos méritos nossos, mas por sua imensa graça e amor. É pela graça que nós recebemos o perdão de Deus. Lá em 1 João, eu vou ler para vocês, em 1 João, se quiser anotar, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então, o perdão divino, irmãos, é um ato de renúncia. Olha só. É um ato de renúncia no qual Deus escolhe não nos condenar por nossos erros, mas nos dá uma nova chance. Esse é um exemplo que devemos seguir. Ele nos dá uma chance. Por isso que nós temos dele o livre arbítrio. E para você receber esse perdão de Deus, é preciso renunciar. Renúncia. Aí você vai fazer uma análise. O que é que eu preciso renunciar para receber o perdão de Deus? É com você. Você vai fazer uma análise na sua vida. Por isso que Paulo diz assim, faça uma análise de você, o homem. Faça uma análise de você. Quando ele fala com relação à ceia do Senhor. Analise primeiro o homem, antes que coma e beba da ceia do Senhor. Porque muitos já dormem. Essa palavra lá no grego quer dizer já morreram por conta disso, porque comiam e bebiam sem análise nenhuma no pecado, e aí eles morriam. E aí Paulo chega a dizer assim, analise primeiro o homem antes que coma e beba da ceia do Senhor. Porque por conta disso muitos já dormem, ou seja, muitos já morreram. Amém? Então, Deus, Ele perdoa sem reserva nenhuma. É um amor, irmãos, e um perdão incondicional. E às vezes, o ser humano não quer perdoar. Ele já foi perdoado por Deus, mas ele às vezes não quer perdoar. Não quer perdoar o outro, né? Então, Deus, Ele perdoa sem reserva nenhuma. É um amor incondicional. Então, um dos maiores exemplos que a gente vê aqui na Bíblia, um dos maiores exemplos, é o exemplo de Jesus ter morrido ali na cruz. Isso é um exemplo fantástico de amor e perdão. Ali na cruz, Jesus clama dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus clamando por nós, Senhor, perdoa. Eles não estão sabendo nem o que estão fazendo. Perdoa. Me jogaram aqui na cruz, perdoa-lhe. Então, quando Jesus morre ali na cruz, e que diz, está consumado, Ele arrastou, atraiu sobre Ele todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas enfermidades, levou sobre si, ali na cruz. E Ele pede para o Pai nos perdoar. Ele pede para o Pai perdoar. Isso está em Lucas 23, 34. Mesmo em meio à dor e à injustiça, Jesus demonstrou que o perdão é um ato de amor incomensurável. É um amor fantástico. Amor imensurável. O amor de Jesus. Então, isso são atributos de Deus. O perdão como atributos de Deus. Em segundo lugar, o que o perdão faz na vida de quem pratica ele, ou se manifesta nele. Então, o perdão tem o efeito libertador. Olha só. Quando você perdoa, preste bem atenção, quando você perdoa, você se liberta e você liberta a outra pessoa, porque ambos ficam presos a quem precisa ser perdoado e quem precisa perdoar. Mesmo que você viaje para um outro país e não ter perdoado a pessoa que você deixou aqui, você vai carregar um peso imenso, porque você vai estar preso. Seja onde for, você vai ficar preso, a sua alma vai ficar presa. Você não vai render nada, espiritualmente nada, fisicamente nada. Muitas coisas vão acontecer. E às vezes, por causa do perdão, acontece muitas coisas na vida do homem, na nossa vida. Só por causa de um perdão.
Mas Miranda, só por causa de um perdão? Por causa de um perdão. E o diabo, ele fica vibrando quando você não perdoa. E ainda dá um empurrãozinho. Tu vai perdoar? É? Que ele fica aqui no ouvido, né? Oxe, tu vai perdoar? É? A pessoa te bateu, te machucou, tu vai perdoar. Aí Pedro chega para Jesus e pergunta assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Aí o Senhor disse: oxe, Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava querendo dizer, você tem que perdoar constantemente. Todo dia, o dia todo. Mas, de novo, tem gente que perdoa, aí a pessoa machuca ele de novo, ele fala assim: mas me perdoa. De novo, 70 vezes 7. De novo, você tem que perdoar. Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, você vai perdoar. Amém? É preciso perdoar. Então, o perdão é uma coisa libertadora. Ela vai libertar quem está perdoando e vai libertar o que vai ser perdoado. Vai surgir um alívio na alma. A alma vai ser liberta, tanto de quem perdoa como quem foi perdoado. Então é algo assim fantástico, libertador na vida de quem oferece o perdão. Então, quando perdoamos, nós abrimos um espaço para a paz e para a cura. O perdão cura, amém? Perdão cura. É a cura emocional. Tem gente que emocionalmente está mal, irmãos. Porque não recebeu perdão. E também emocionalmente aquele que não ofereceu o perdão, não perdoou, porque ele fica aqui, ó. O Espírito Santo fica maquinando na mente dele assim o tempo todo. Tem que perdoar. A dor na consciência, né? Tem que perdoar. É preciso perdoar. E ele fica nos perseguindo o tempo todo, para que nós possamos perdoar. Então, o poder do perdão tem um poder de curar emocionalmente. Lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, veja bem que Jesus está falando, é muito sério isso. Se você não perdoar as ofensas dos homens, se você perdoar, Deus vai te perdoar também. Mas se você não perdoar, saiba que Deus não vai te perdoar, está escrito aqui. É Jesus que está dizendo. Não vai ter perdão. Então, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, viu? É horrível. Cair nas mãos de Deus é horrível. Davi dizia assim: melhor é que eu caia na mão dos meus inimigos do que na mão do Deus vivo. É o terror cair na mão de Deus, né? Então é preciso liberar o perdão, perdoar as ofensas, mas às vezes a gente não faz isso. Existe a oração do Pai Nosso, né? Todo mundo conhece, é uma oração universal. É a oração que Jesus deixou de exemplo. E quando chega naquela hora, perdoar os nossos pecados, né? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Será que você tem feito isso? Então tem muita gente que faz essa oração com hipocrisia. Porque ele não perdoou a pessoa que o prejudicou e ele faz essa oração: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Perdoou mesmo? Aquele que nos tem ofendido. Camarada malhou o pau nele e ofendeu, falou, brigou, ofendeu a família dele, traiu, houve uma traição, não perdoa. Aí chega na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Será
É muito sério, irmãos, isso aqui. Perdoar as ofensas dos homens, para que Deus possa perdoar você também. Então aqui, Jesus ensina que o perdão, ele é um ciclo. Você tem que perdoar o tempo todo, né? E quando nós perdoamos, somos perdoados. Quando nós perdoamos, automaticamente nós somos perdoados por Deus, né? E aquele que se recusa a perdoar, irmãos, né, bloqueia-se a comunhão com Deus. Quando você se recusa a perdoar, você cria uma barreira entre você e Deus. Por isso que o profeta Isaías, lá em Isaías 59, parece que o texto 1 e 2 diz assim, ó, Deus não está com os ouvidos agravados ou fechados para que não possa ouvir, nem com as mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Ó, ele usa uma metáfora, né? Uma fantasia. Então, Deus ouve, mas por causa do pecado, você cria uma barreira entre você e Deus. E Deus não pode fazer nada, porque ele vai ficar de mãos atadas. Só porque você não perdoou, ele fica de mãos atadas. Na hora que você precisar dele, não vai ter ajuda. Como? Se você mesmo foi quem criou a barreira, seja no perdoar, seja em outra coisa, outra área, que não agrada ao Senhor. Você vai criar uma barreira, né? A comunhão vai ser colocada uma barreira entre essa comunhão entre você e Deus. Então, essa recusa do perdão bloqueia a comunhão com Deus, né? E prende ressentimentos. Olha, ressentimento. Então, tem gente que tem ressentimento guardados, guarda mágoa, guarda rancor. Eu conheço um monte de gente, irmãos, que tem rancor, que guarda, fica feito boi, remoendo feito boi, o tempo todo mastigando aquilo ali, engole, depois bota para fora, mastiga de novo. Passa 10 anos, 20 anos, aí basta discutir um pouquinho com a outra pessoa, aí ele bota para fora, tudinho. Vai cavar. Parece um arqueólogo, né? Vai cavar a briga lá atrás. Começa a vomitar tudinho de novo na cara do outro. Mas, de novo, tu não dissesse que perdoou? Foi buscar lá atrás ressentimentos, rancor, raiva, ódio. Foi buscar. Então, você fica preso a essas coisas, né? São coisas que destrói. Perdoar, irmãos, é um caminho para a liberdade espiritual e emocional. O perdão é o caminho para a liberdade espiritual e emocional. Amém? Aqui existem alguns versos bíblicos que vai servir para a gente de aplicação para a vida atual da gente, e eu quero compartilhar com vocês. E a Bíblia está repleta de exemplos aqui de perdão que são aplicáveis para a gente, para nossas vidas hoje. Por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordioso, benigno, misericordioso. Diga benigno, misericordioso. Você tem sido isso para o seu familiar, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, seu cônjuge, né? Para os seus filhos. Você tem sido misericordioso? Né? Você tem sido benigno? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, esse verso nos ensina, irmãos, que o perdão não está
em como nos sentimos ou quanto fomos prejudicados. Mas está em Cristo. O perdão está em Cristo Jesus. Amém? Como Ele nos perdoou, também nós devemos perdoar. É andar como Ele andou, né? Diz a palavra de Deus. Nós temos que andar como Cristo andou. Aí você pode perguntar assim, como é que Cristo andou? Aí você está livre para ler a Bíblia todinha, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver como é que Jesus andou. Amém? Aproveitando o ensejo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Toda, de Gênesis e Apocalipse. Amém. E quem já leu a Bíblia toda 10 vezes aqui? 10? Ninguém? 9? 8? Ninguém? 7? Estou abaixando. 6 vezes, quem já leu? 5? 4? 3? 3? Ó, já leu toda 3 vezes. 2? Uma vez. 2. Amém. Então, irmãos, é preciso ler isso aqui de capa a capa para entender o amor de Deus. Eu já vou lendo 15 vezes, todinha. Toda vez que eu leio, vem um negócio diferente. É impressionante. O mesmo texto, você lê o mesmo texto, Deus fala com você de uma maneira diferente. Então, isso aqui é uma prova de amor. É uma carta de amor para os filhos. Ou para a noiva, né? Ele é o noivo. É a carta de amor para o noivo. A sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, sua noiva, o seu esposo, sua esposa, vai fazer uma viagem. Até dei um exemplo aqui na escola bíblica. Vai fazer uma viagem e vai passar muito tempo lá. Aí ambos escrevem uma carta com várias folhas, 20, 30, 50 folhas. Aí a pergunta é, essa carta vai chegar para você, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai. Aí você vai ler uma folha só ou você vai querer ler tudo que seu amor está querendo falar? Vai ler só uma folha ou ler tudo? Pois é, isso aqui é uma carta de amor de Deus. Amém? É preciso ler toda. Está tudo aqui. É uma declaração de amor. Tá bom? Então vamos lá, voltar aqui. Então, como Ele nos perdoou, também devemos perdoar. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha só. Esse mandamento nos desafia, irmãos, a perdoar não apenas uma vez, já foi até falado, né? Mas continuamente. Perdoar o tempo todo. Assim como Deus fez comigo e com você, fez conosco. Amém? E eu fui fazer uma pesquisa dessa palavra suportai-vos, que o apóstolo Paulo fala aqui aos irmãos de Colossenses. Inclusive o pastor já falou aqui, eu acho que semana passada, ele fez uma análise. E eu estava fazendo uma pesquisa lá no original, porque quando ele fala sobre suportai-vos, existem duas coisas com relação a suportai-vos. Suportai-vos no sentido de ajudar alguém, dar suporte, né? Suportai-vos, dar suporte. E suportar alguém que é desagradável, ou suportar alguém que é pegajoso demais, suportar alguém chata, suportar alguém que está perturbando o seu juízo. Então, eu digo, eu vou ver o que suportar é esse que Paulo está falando. Então, eu fui procurar. Então, suportai-os, ele vem do grego, lá no original, chama-se anekomenoi, que significa aguentar, tolerar, aturar. Eu tenho que aturar esse cabo o tempo todo, meu Deus. Suportar, eu tenho que suportar. Aceitar, ser paciente com o outro, sofrer.
Suportar, que Paulo está dizendo aqui, é isso. Suportar o irmão. Então, esse mandamento é para que você dê continuidade o tempo todo. É um desafio para você perdoar o tempo todo. Então, na vida diária, o perdão, ele pode ser até difícil, irmão, mas especialmente nessas situações onde fomos profundamente feridos, magoados por alguém. Então, no entanto, para aplicar esses princípios bíblicos, nós temos que liberar a nossa alma com o perdão. Nós temos que liberar o perdão para que a alma seja liberta. Liberta de quê? Da amargura. E também vai nos permitir caminhar em harmonia com Deus e com os outros irmãos. Amém? Então, suportar é aguentar o seu irmão. Não faça ele fugir, não. Atraia ele para você. Mas, de novo, tem que suportar ele. Tá certo? Agora, o que é que a neurociência fala sobre os benefícios do perdão? A neurociência, está fora da Bíblia. A neurociência moderna tem mostrado que o perdão traz inúmeros benefícios à saúde. Então, o estudo revela que perdoar reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Também está relacionada à melhora da saúde cardiovascular e do sono. Quando guardamos ressentimentos, raiva, ira, ódio, nosso corpo responde com altos níveis de cortisol. O que é isso? O cortisol, irmãos, é um hormônio do estresse. É um hormônio do estresse. Então, quando você está com raiva, com ódio, com remorso, esse cortisol ele começa a trabalhar. Então, vem o hormônio do estresse, da depressão, da opressão. Então, o que pode levar a uma série de doenças, inclusive a óbito, viu? Inclusive a óbito. Então, veja só o que é que o perdão faz, se você não perdoar. Então, ao contrário, o perdão ativa a área do cérebro associada ao bem-estar e à empatia, promovendo um estado de paz e alívio emocional. Então, portanto, a ciência aqui já está confirmando o que a Bíblia já dizia há milênios, viu? Já estava escrito isso tudinho que os homens científicos descobriram agora. Jesus já falava disso há muito tempo. Tá certo? Então, perdoar nos cura tanto no espírito quanto no corpo. Tanto no espírito quanto no corpo. Então, às vezes, você está com a enfermidade aí, está com o corpo todo dolorido, não está sabendo nem por que é. Porque você não liberou o perdão. Não liberou o perdão. Eu estive falando com uma pessoa, não vou falar o nome por ética cristã, passou por mim e disse assim, estou com uma dor de cabeça, isso foi de manhã, estou com uma dor de cabeça muito forte. Encontrei com a pessoa de tarde, está melhor, ainda continuo com a dor de cabeça. Passei pela pessoa de novo de noite. E aí, ficou bom? Ainda continua doendo. Mas eu acho que eu já sei o que é. O que foi? Me estressei. Porque tomou remédio de manhã, tomou remédio de pressão, tomou remédio, não passava. Faltou liberar algum perdão, viu, irmão? Eu acho. Então, veio o estresse, cortisol, dor de cabeça, o tempo todo, estresse, se estressou. Então, o corpo recebe toda essa carga quando você não libera o perdão. Agora, o maior ato de perdão na Bíblia, qual foi? Vamos lá. O maior ato de perdão registrado na Bíblia é a morte de Jesus Cristo. Lá em Romanos 5:8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não esperou aqui, irmão. Jesus aqui não esperou que nós merecemos esse perdão. Ele nos perdoou antes mesmo de pedirmos perdão. Na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados e nos concedeu perdão. Perdão eterno.
Esse ato é a essência do Evangelho, a salvação e o perdão gratuito por meio do sacrifício de Cristo, lá na cruz. O perdão, um ato de amor e renúncia. O perdão genuíno é uma escolha de renúncia à nossa necessidade de vingança ou de justiça humana. Olha só. O perdão genuíno é uma escolha de renúncia, ou de renunciar à nossa necessidade de vingança. A Bíblia diz que a vingança é de Deus. Ele diz assim: minha é a vingança. Então, se você estava se preparando para se vingar de alguém, desista disso, porque não é bíblico e de Deus é a vingança. É só você entregar a pessoa que você está com raiva aí a Deus. Senhor, aquela pessoa está me machucando, Senhor, eu não fiz nada. Em vez de amaldiçoar ele, abençoa. Amém? Abençoa. Porque a Bíblia diz assim, Deus chegou para Moisés e disse assim: aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então, quando alguém vier lhe machucar ou lhe amaldiçoar, você diz assim: Senhor, entregue nas tuas mãos fulano de tal, perdoa ele, que ele não sabe o que está fazendo, me ajuda, e o Senhor vai se vingar dele, se ele não se arrepender também, porque ele diz assim: minha é a vingança. Então, não faça a justiça, porque Deus já é a justiça, amém? É Ele que vai fazer a justiça por você, Ele vai se vingar por você. Então, os seus inimigos vão cair por terra, amém? Pronto. Na cruz Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos concedeu perdão eterno, amém? Ao perdoarmos, renunciamos ao direito de guardar rancor, deixamos o passado para trás e seguimos em frente, em liberdade. Isso não significa que justificamos o erro do outro, mas que escolhemos não carregar o peso da mágoa. Irmãos, é como eu falei no começo, carregar um peso de uma mágoa, de um ressentimento, por causa de um perdão, é muito ruim. É muito ruim, irmãos. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, um amigo estava comigo lá no Centro B do Krause, a gente jogava muito ping-pong ali, tinha uma mesa de ping-pong, de esportes. Não sei se o Xandinho alcançou esse tempo aí. A gente ficava ali no centro, jogando ping-pong, e a gente teve uma discussão e ele me machucou com palavras. E eu guardei aquilo ali. Eu fui crescendo com aquilo no meu coração, com raiva daquele camarada, esperando um dia retribuir. Não sabia como, mas eu estava com raiva dele. E quando eu aceitei Jesus, eu estava em Manaus, não foi aqui, eu nasci espiritualmente lá em Manaus. Eu conheci Jesus ali, na mesma hora, o Senhor me lembrava, o nome do rapaz era Davi. Era não, ainda é, né? Ele não morreu. E o Senhor me lembrava o Davi, eu perdoei o Davi ali mesmo onde eu estava, Sandra. Foi um alívio tão grande, irmãos, porque eu estava com raiva dele. Eu queria fazer alguma coisa com ele, quando eu visse ele. Mas me deu um alívio tão grande, porque eu liberei perdão. Irmãos, para liberar o perdão, não precisa estar perto da pessoa não, viu? Mesmo de longe, você perdoa. Porque quando você sentir aquele alívio, é o genuíno perdão. Se libera, é um negócio fantástico, que eu não sei explicar, que isso é sobrenatural. Mas se você tiver a oportunidade de chegar para a pessoa e pedir perdão, peça, amém? Ou perdoe, né? Perdoe. Chegue para ela e perdoe, eu te perdoo. Porque isso aí vai lhe fazer muito bem. Vai fazer bem para o seu corpo, para a sua saúde. E eu fiquei maravilhado com isso. E nunca mais eu vi o Davi. Mas no dia que eu o ver, eu ainda vou falar com ele. Dizer que ele é uma bênção. Amém? Pronto. Então, irmãos, é renúncia. Perdoar é renunciar.
Então, se você ainda não perdoou a pessoa que te machucou, hoje é o dia. Hoje é o dia de você se curvar a Deus, pedir perdão dos seus pecados e perdoar a pessoa que lhe machucou. Ah, mas a pessoa não está aqui não. Mas você liberando perdão do coração, irmãos, isso aí já é o bastante. Depois você se acerta com a pessoa. Mas libere o perdão. Esteja onde a pessoa estiver. Eu quero concluir essa reflexão falando o seguinte, que o perdão é central no coração de Deus e deve ser uma prática constante na vida da gente, né? Na vida de todo cristão. Então, quando nós perdoamos, nós imitamos o caráter de Deus, libertamos nossas almas de pesos e seguimos em direção à paz e o bem-estar. O perdão é mais que um dever, é um ato de amor e renúncia. Uma chave que abre portas para a cura, tanto espiritual quanto emocional. E que possamos aprender com esse exemplo, o exemplo maior que foi Jesus, ter morrido ali na cruz por mim e por você, que perdoou até mesmo seus inimigos. Ó, é uma coisa difícil é perdoar o inimigo, mas Jesus manda perdoar. Jesus manda. Perdoai-vos os vossos inimigos. Ó. Abençoai e não amaldiçoai. Então, nós possamos, irmãos, aprender com ele, que perdoou até mesmo seus inimigos, né? E que cada dia nós possamos manifestar esse amor, manifestar o poder transformador do perdão nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu já terminei. Hoje é dia de você liberar o perdão. Hoje é dia. Não deixe passar isso, irmãos. Não deixa passar, não. Porque uma raiva se transforma numa ira, a ira se transforma numa cólera, e a cólera se transforma no ódio. E aí Satanás adora quando você está com ódio, porque ele entra. Ele não quer nem saber. Isso é uma brecha bem grande. Satanás entra. E ele pode fazer coisas terríveis. Amém? Amém. Fica de pé, igreja, por favor.